A gente falando de morte agora nesse tema que a gente vai entrar, você vê como essa questão? Qual é a sua visão? Porque você falou de vocês querem encarnar nesse mundo. A gente conversou, bateu um papo e eu falei que eu vi uma série, um documentário no Netflix de vida após a morte, que eles falam da reencarnação da sua alma, não é uma alma. Ela pode se fragmentar. Vidas paralelas. Vidas paralelas. Então, dimensões paralelas. Você é como se fosse pedaços de órgãos. Então, você pode reencarnar em 5, 6 pessoas, enfim. O que você vê? O que você enxerga? Esse assunto aí é bem complexo. É bem complexo. Vamos tentar resumir aí, mas traz essa ideia pra gente aí, Que responsabilidade, resumir a multidimensionalidade e as vidas paralelas em poucas palavras. Não, porque assim, ó, morte. Morreu. A morte, eu posso trazer uma visão... Vamos trazer uma visão puxada para a filosofia. Vamos para a filosofia, porque assim, dentro do espiritismo, morte. Morreu, aí vai pro Brau. Umbral, o que é um... Vamos lá, perfeito, vamos lá. Existe inferno? Ótimo. Vamos lá. O hospital? Lei do mentalismo. Tá. Princípio do mentalismo. Tudo que existe aqui, que os teus olhos alcançam, saiu da cabeça de um ser humano. Tem alguma planta, alguma coisa natural aí? Tem. Aqui, ó. Um cactus. Aquilo ali saiu da mente de Deus. Isso aqui saiu da mente de um ser humano. Tá. E foi utilizado meios como, por exemplo, resina, pega ali a madeira. Aqui. A mesa, né? Madeira? Deus. Só que o homem pegou o que Deus criou com a sua mente divina e suprema inteligência e criou uma mesa. O computador, o microfone, saiu da mente de um ser humano. Assim é aqui no mais... Isso aqui é espírito densificado. Vamos entender espírito como energia. Isso aqui é energia densificada. Ela está mais densa, ela está colapsada. Você pega um microscópio adequado aqui e dá um zoom. Tem vários átomos aqui, ó. Se mexendo. Parece que está parado, mas não está. Isso aqui são um aglomerado de átomos condensados aqui pela mente de um observador que falou: isso aqui tem que ser um microfone e esse microfone tem que ficar assim. Assim como eu falo, eu crio. Abracadabra. Assim como eu falo, eu crio. Eu crio no pensamento. Aliás, assim como eu falo, eu manifesto. Eu torno concreto. Cria, manifesta, dá a fundação. Dá a fundação. Ou seja, torna material. Isso aqui são átomos condensados em forma de microfone, porque um conjunto de observadores e um conjunto de crenças olharam para isso aqui e deram o nome de microfone e funciona como microfone. A câmera é a mesma coisa. A câmera é a mesma coisa. Se eu ficar aqui agora mentalizando isso aqui, para que ele estrague, eu vou conseguir fazer isso aqui estragar. Sabe aquelas pessoas que botam a mão nas coisas e estragam? Elas fazem isso inconscientemente. Primeiro ponto, mentalismo, para não perder o fio da meada. O que é umbral, o que é o céu, o que é o inferno, o que é um hospital espiritual? Uma criação de uma mente. Ou um conjunto de mentes. E essas mentes que criaram tanto o umbral quanto o céu, ou quanto um hospital no plano espiritual, uma colônia espiritual, como trazem em obras espirituais, foram mentes. A mesma forma que é criado aqui, está no Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Nossos olhos não têm a capacidade de enxergar muitas cores. Isso é comprovado cientificamente. Nossos olhos enxergam um gradiente de cores só. Mas não enxerga ultravioleta. Não enxerga infravermelho. Tem muitas coisas que nossos olhos não enxergam aqui. E porque nós não enxergamos, nós vamos dizer que não existe? É ignorância. É infantilidade. E, partindo da lei de que tudo sai da mente, quando um ser humano morre, ele vai para o lugar aonde ele acredita que ele vai. Se tu acredita no capiroto, pega lá como é que é? O cadeirudo, no boitatá, no lobisomem, você vai se encontrar com essas figuras porque você criou na tua mente. Você tem uma mente que cria. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não porque Deus tem braços e pernas. É porque ele tem uma mente que cria. Nós somos imagem e semelhança de Deus porque nós temos uma mente igual a dele que funciona em uma escala menor de criação. Então nós morremos e
aquilo que mais está presente na nossa mente ao longo dos anos é o que a gente vai se deparar lá do outro lado. O crente, pega ali um católico, o que ele cultua por anos na cabeça dele, é o que ele vai encontrar lá. Exatamente. Mas é um holograma. Isso aqui é um holograma. Isso aqui é um holograma, isso aqui é um holograma projetado pela nossa mente. Você quer entender? Então, o que eu estou entendendo é um exemplo. A minha mente, ela foi doutrinada a uma vida... Condicionada para... eu acredito em vida após a morte. Então, você vai ter uma vida após a morte. Eu acredito só no juízo final. É que vida após a morte é muito vago, né? O que é vida após a morte? Tu vai encontrar os parentes, tu vai viver num outro planeta, tu vai viver... Depende da religião. Tem várias religiões que falam. O cara vai encontrar 7 virgens, o outro vai esperar o juízo final para ser julgado. O outro vai passar pelo hospital, pelo Brau, depois do hospital, uma colônia espiritual. Colônia espiritual até chegar ao reino do céu. Aí lá vai encontrar os outros parentes. Definição mesmo, acho que não tem nenhuma, né? Se a gente for analisar, porque tá todo mundo vivo. Como tu sabe que tu tá sonhando? Quando a gente sabe que tá sonhando, que tá dormindo, e é quando você acorda, né? É quando acorda que você sabe que você estava sonhando. Eu creio nisso. A gente descobre que tá dormindo quando acorda. Quando acorda? Quando você sabe? Como é que você vai saber? Quando tu tá dentro do sonho, lá vivendo aquelas experiências malucas e muitas vezes que não tem pé nem cabeça, ou às vezes tem, tu não sabe que tu tá sonhando. Você não manda no sonho. Isso aqui, quem garante que não é um sonho? Nós passamos 8 horas dormindo, em média. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E segundo Einstein, existe a lei da relatividade. 1 hora aqui pode ser 100 anos em outro planeta. Sim. Quem garante que quando a gente dorme 8 horas aqui, nosso espírito que se desdobra toda noite e volta toda manhã, que garante que ele não está vivendo 100 anos em outro planeta? Que garante? É 1/3 da nossa vida? Será que Deus errou aí? Cara, eu nunca pensei nisso. Claro que não. Poucas pessoas pensam. Legal, né? Você vai dormir, aí seu espírito vai para outro planeta. Eu brinco, eu tenho um chinês lá na China. Quando eu durmo aqui, eu acordo o chinês lá. Tipo, e quando cochila? Piada, só dá uma espiadinha e volta, né? É que tem camadas. Tem o plano astral, o plano mental, o plano espiritual e aí tem outros planos dimensionais. O plano astral, emocional, é o que está mais próximo do material. Que está sendo alimentado pelos nossos medos, pelas nossas crenças, pelos nossos apegos. Então o umbral, ele está no plano astral. Você pode acessar o umbral dormindo. Você pode acessar o céu dormindo. Só que é tudo criação da tua mente. Entende? E quando eu falo criação, é uma projeção. E quanto mais intenso o desejo de que aquilo seja real, mais você está criando isso de forma mais profunda e mais palpável. Os sonhos lúcidos, aqueles sonhos visíveis, que você chega até a sentir o toque, o cheiro, o gosto, é puramente astral. É puramente alimentado pelas suas emoções, não é espiritual, multidimensional. Quanto mais realista, aí já entra pro sonho, né? O sonho mais próximo da vida material nós estamos. A morte é a mesma coisa. Nós morremos e voltamos para a vida toda noite. E aí volto a falar, o que garante que nós não estamos... Eu tive um sonho que eu vivi 3 dias no sonho. Eu vi os dias passar. 3 dias com o Silvio Santos. Eu e o Silvio Santos estavam numa casa. Foi logo depois que ele morreu. Eu encontrei com ele. E a gente passou 3 dias. Eu recebi um treinamento do Silvio Santos nesse sonho. Nós ia para um lugar, passava uma rua bem simples, uma cidade, parecia Portugal. Depois voltava para aquela casa, conversava, dormia, acordava, ia para 3 dias. Eu vi 3 dias num sonho, numa noite de 8 horas. Em uma noite de sono. Então, aí eu te pergunto, Deus errou em fazer com que a gente passe 1/3 da nossa vida dormindo? Qual que é o mistério? É o que explica a morte. E quando você acordou, você sentiu que estava real? Sim, eu lembrei de tudo. Então, uma pessoa de 30 anos de idade, 10 ela passou dormindo. Pra quê? Qual a finalidade? É pra onde? A morte é a mesma coisa, você desacopla do corpo. O Espiritismo revelou pra nós que tem um cordão
de ectoplasma, um cordão energético chamado cordão de prata, que nos mantém presos ao cérebro para voltar. Quando você morre, esse cordão se rompe e você não volta mais, porque não tem necessidade. O corpo já está em defasagem, não tem mais utilidade. Então, para que o espírito vai ficar nesse corpo? Mas quando ele está dormindo, tem a utilidade, volta toda manhã ou no meio da noite. E tem a questão do tipo de sono, né? Que a gente brincou aqui do cochilo, sono profundo é onde você entra, né? Existem técnicas de sono, blocos de sono. Eu tenho feito esses blocos de sono. É dormir 2 a 3 vezes no dia. No mesmo dia. Fracionar o teu sono. Dormir 3 horas, acorda. Opera ali, acordado 6 horas. Dorme mais umas 2, 3 horas. Opera mais 6 horas. Dorme 2. Pronto. Mas você fez esses testes por quê? Você queria... Pra justamente ficar mais consciente do lado de lá. Pra saber o que eu tô fazendo do lado de lá. Pra desvendar esse mistério. E é aí? uma prática que muitos místicos, muitos sábios fazem. E aí? Sadhguru, Chico Xavier, essas são pessoas que eu conheço que tinham esses desdobramentos, e até com o tempo vai perdendo-se a necessidade de dormir. Com o tempo vai perdendo-se a necessidade de comer. Tem gente na Índia agora que tá lá há anos sem comer e sem tomar nada. Como faz isso? Estado profundo de contato com a quarta e quinta camada. Tá fundido com o todo. Nós ficamos sem comer, sem beber, mas não conseguimos ficar sem respirar. O nosso primordial alimento é o oxigênio, que é o prana. O prana é o nosso ki. Sabe o Dragon Ball Z? Tem o ki. Tô sentindo o ki do Vegeta. É o que? É a presença da energia vital do Vegeta chegando ali. Eles faziam práticas na China de meditação, fazem até hoje. Meditação para aumentar o ki. O que é ao subir da Kundalini? É o ki tá ali concentrado na base da coluna e pum, sobe e vai alinhando todos os chakras e sai aqui pela coronária, e daí a pessoa se ilumina, fica consciente, fundido com Deus. É um assunto bem... Buda passou quanto tempo? Ele morreu com 80 e alguma coisa? Não. Eu li o livro, ele passa dias e dias meditando e transcende sem se alimentar e tudo mais. A primeira coisa que ele fez foi fazer isso. Ele viu que era uma cagada, que ele estava negligenciando o corpo e que não precisava ser daquela forma. Daí ele estava em meditação e estava um barqueiro passando com um jovem, e o barqueiro falou pro jovem: equilíbrio. E aquilo retumbou na cabeça dele. E ele, equilíbrio? Eu estava indo pro extremo. Ele estava comendo 1 grão de arroz por dia. Ele estava seco, já estava morrendo de fome. Porque ele não tinha um preparo espiritual. Ele não tinha passado pelas iniciações espirituais. Ele, equilíbrio. Caminho do meio. Então eu vou meditar, vou silenciar, mas também vou me alimentar, não vou negar. Não é uma negação, ele estava numa negação. E não é a negação, é a compreensão. É o desapego, não é desprezo. Desapego vem da compreensão, desprezo vem da ignorância. E aí ele entendeu aquela mensagem que ele ouviu, e aí ele voltou a se alimentar. Daí que ele passou mais uns anos ali, até que ele desistiu. E quando ele desistiu, sentou embaixo da figueira e parou de sofrer. Aí que ele entendeu: meu Deus, a causa do sofrimento do ser humano é o desejo. Eu fiquei esses anos todos sofrendo, tentando encontrar a origem do sofrimento, e agora que eu soltei o desejo de querer buscar essa resposta, ela veio. Ali ele se iluminou. E essa questão que você falou da Índia é real, então? Tem gente que não se alimenta? Tem. Tá. Anos, tem gente que tá há anos. O Sadhguru é um cara, um guru, um indiano visionário aí, que ele tá até hoje palestrando o mundo inteiro. É um cara que tem uma consciência assim, muito incrível. E o despertar dele aconteceu onde ele ficou 13 dias meditando, e quando ele voltou, ele achou que tinha passado 4 horas. Ele conta isso no livro e tem um vídeo no YouTube. Começou a acontecer umas coisas estranhas comigo. Eu sentava em meditação, e quando eu voltava, passava horas. Passou 7 horas. Eu achei que tinha passado 20 minutos. Tinha passado 7 horas, tava de noite já. Você? Ele contando. Aí, ele contando. Aí, no segundo momento, eu fui lá pra minha fazenda, sentei lá embaixo de uma árvore, a cidade lá embaixo, assim, sentei.
e ficou em meditação. Quando ele voltou, tinha uma montoeira de gente, um mar de gente ali ao redor dele, botando guirlanda na cabeça dele, no pescoço, né? Que é tradição lá. Quando um homem se torna um guru, um homem santo, eles botam as guirlandas e tal, com símbolo de respeito e devoção. E quando ele voltou, ele olhou aquilo lá e falou: o que essa galera tá fazendo aqui? Aí disse que um chegou pra ele e falou: a gente tá aqui te observando, você tá aqui há 13 dias meditando. E aí ele ficou assim: meu Deus, o que tá acontecendo? E ele era um cara, era indiano, mas ouvia Beatles, ficava estudando a cultura ocidental, Kant, Sartre. Ele ficava lendo esses livros aqui do Ocidente e pouco caso para a cultura do país dele. E quando aconteceu isso, ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo e que ele estava tendo um despertar profundo espiritual. E ali a vida dele mudou. Esse cara aí. Eu já vi. E aí, mas foi a única que ele ficou em transe esses 13 dias? Foi a única vez? Não, depois aconteceu inúmeras vezes, mas depois ele foi aprendendo, foi aprofundando e foi dominando isso. Então hoje ele faz eventos para 9 milhões de pessoas. Mas ele se alimenta? Sim, ele se alimenta uma vez por dia. E aí você falou que tem caras lá que ficam sem se alimentar. Sim, por escolha, né? Mas quando ele vai fazer os movimentos dele lá, ele também fica em jejum. Porque tu acessa um outro estado que tu só precisa do ar. Não precisa de mais nada. Entende? Só que isso exige prática, exige muita prática, muita disciplina espiritual, muita meditação para chegar nesse grau. Não é em um ano. Ou tu já vem com isso, sei lá, já vem com essa consciência profunda, ou você tem prática rotineira para ativar isso em você. E todos nós temos isso. Esse é o ponto. Só que a gente vive preso à mente. Isso aqui que acontece com ele é dominar a mente. É você dominar os teus 7 chakras, teus instintos, teus impulsos sexuais e os teus pensamentos negativos, suas emoções negativas. A mulher dele, ela fez uma prática lá na Índia que se chama Mahasamadhi. Mahasamadhi é você sair do corpo em meditação e não voltar mais. É morte. É você falar: dia tal, nós vamos nos reunir, eu vou sentar e vou sair do corpo. A mulher dele fez isso. O Yogananda, Paramahansa Yogananda, do livro Autobiografia de um Yogi, fez isso. Na frente de 100 pessoas. E aí? Isso prova o quê? Que nós escolhemos a hora da nossa morte. Nós temos o poder de escolher o dia que nós vamos morrer. Mas calma aí, ela fez e aí ela parou o coração, parou tudo? Parou o coração. Ela intencionalmente parou o próprio coração. E aí? Em meditação. Analisaram mesmo, ela estava em óbito naquele momento. Tinha saído do corpo já, o espírito dela saiu do corpo. E depois ela voltou? Não. Ela falou, ela programou isso, ela planejou isso. Ela chamou ele, o marido dela, falou: eu decidi fazer o Mahasamadhi. O Mahasamadhi é uma prática suprema. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Ela não fez o EQM, né? Tipo, na experiência, não. Ela foi embora mesmo. Ela foi embora mesmo, assim como o Paramahansa Yogananda. O Yogananda, que era um sábio também indiano, um mestre espiritual, ele também fez a mesma coisa. Ele tinha a capacidade de, através da meditação, desacelerar o metabolismo e os batimentos cardíacos. De ficar com o coração parado e depois voltar. Então ele fazia essas práticas do Paramahansa Yogananda. Ele ficava ali, morto, e depois voltava. Pedia, né, pra chamarem ele: passar o tempo aqui, tu me chama, que eu volto. Bota a música tal lá que eu volto através da música. Era assim que ele voltava. Aí teve o dia que ele falou: não, agora minha missão acabou, eu vou embora. E eles nunca relataram essas... Tem no livro dele. Essas EQMs? Porque ele parou ali o coração um tempo e tal, ele não falava nada. Não relatava de forma profunda o que tinha do outro lado. Porque para eles, aqui o corpo, a vida material, eles estão num grau de consciência tão avançado que é Cristo. Por exemplo, Cristo é a mesma coisa. Mas aí é um assunto mais delicado, porque, né? Mas isso é uma prova de que nós escolhemos o dia da nossa morte, quando nós vamos morrer e como nós vamos morrer. Uma prova disso, lembra a crença? Sim. A crença ela é capaz de fazer a gente fazer coisas absurdas. Existe uma expectativa de vida dita pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde diz que no Brasil a expectativa de vida é até 75 anos. O que isso causa na cabeça da pessoa desinformada que não tem inteligência espiritual? Que ela vai morrer ali e a partir... Ela vai chegando nos 60 anos, ela vai se preparando para morrer. 65 é contagem regressiva. Aí ela já vai preparando o sistema dela para
Sai fora. Que nem a mulher dele fez e que nem o Paramahansa fez. Que nem outros gurus espirituais fizeram, que nem Cristo fez. Mas agora mudou isso daí na sociedade, né? Os seres humanos vão viver muito mais com a medicina, com o avanço. Então já está criando... Só que a aposentadoria vai entrar em colapso. Não, mas é bom. É bom por um lado e ruim pelo outro, porque eles estão vivendo mais e ficando doente. Sim. Mais e doente. Estão vivendo mais e doentes. Por isso que a importância da inteligência espiritual. Nós chegamos a pontuar ali da inteligência artificial, né? Sim. E não aprofundamos ainda nisso. Mas enfim, para concluir, porque é muito assunto, né? Sim. Então, esse caso eu recomendo que assistam no YouTube. Bota lá Paramahansa Yogananda, Mahasamadhi. Maha é Mahasamadhi. Mahasamadhi. E você vai ver o que significa Samadhi, a palavra Samadhi. Tem um documentário no YouTube, de graça, chamado Samadhi. Entrar no estado de Samadhi é você entrar, que os cristãos chamam de ir na presença do Espírito Santo. É você entrar na fusão com o todo. É você ficar conectado com a fonte. Você está em nirvana, você está no estado supremo de bem-estar e alegria e felicidade. Isso é Samadhi. Você está em conexão, se sente conectado com tudo. Não há mais identidade, não há mais ego. Eu sou o sol, eu sou a parede, eu sou tudo. Eu já tive várias dessas experiências através da consagração da ayahuasca. A ayahuasca promove essa experiência de unidade, de religare, de religião com o todo, sabe? De religião com as pessoas. Eu me via, né? Conectado. Não havia diferença nenhuma entre eu e você, ela. É conexão atômica, literalmente, a nível atômico. É muito, muito incrível, muito profundo. Você já consagrou várias vezes? 22 vezes. E as experiências sempre positivas, você... Não. Elas são positivas na camada da alma e do espírito. Quando desce pro ego, mental, emocional e físico, aí o bicho pega. Porque é tanta coisa pra limpar. Claro, agora eu já limpei bastante coisa. Então, quando eu vou hoje nas cerimônias, que faz muito tempo que eu não ia, fiquei quase 2 anos sem ir. Senti um chamado de ir e fui há 2 semanas atrás. E lá eu tive uma experiência de cura física, emocional e mental que me trouxe mais clareza. Porque a ayahuasca ela abre uma porta para dentro de você. Não é uma viagem psicodélica que você perde a consciência, você fica loucão. Não, você vai, é uma introspecção profunda na tua alma, você mergulha na tua alma. É isso que acontece, mergulha na alma, na presença de Deus, do todo. Não há ego. O ego, por isso que há uma resistência ao medo, porque o teu ego ele vai desaparecendo aos poucos. Ele sai de cena um pouquinho. Porque tu perde a noção do corpo. E não há corpo. O que há é pura consciência. E é isso que traz medo, pavor. Mas você volta sempre, todas as vezes. E aí você volta com mais. Porque acontece cura. Quando a força da ayahuasca ela desce para a camada da mente, das emoções, que é ali onde está todo o problema das pessoas, relacionamento e pensamentos. Que é o racional. As crenças, ali, as né? crenças e os significados e as relações. Quando ela entra ali nessa camada, aí é vômito, vai ao banheiro, choro. Aí acontece para trazer consciência. Porque nós escondemos muitas coisas embaixo do tapete da consciência. Nós temos muitos segredos, né? Nós somos que nem a lua. Tem o lado luminoso e tem o lado obscuro. E a ayahuasca ela te leva lá pro lado escuro da lua, da tua lua, e te mostra, ó. Ela vai mostrando com uma lanternona gigante, ó. Aqui tá aquele trauma, ali tá aquela traição, ali tá aquele medo, ali tá aquele pensamento ruim. Ela vai mostrando tudo. Aí cabe você com a vassourinha lá, limpar, tirar, botar no saco de lixo e despachar. Metaforicamente falando. A ayahuasca promove isso, a oração promove isso, a meditação promove isso, um contato com o Espírito Santo promove isso, aquele constrangimento, lembra? Porque a ayahuasca ela traz muito amor, a energia de amor é absurda, é tremenda. Tu se sente abraçado por uma energia de mãe. Você tá naquela janela, você falou 2 semanas, você tá naquela janela dos 15 dias ainda, né? Uhum. Já passou agora essa semana, então, mas você ficou naquela janela de sempre estar ainda em contato, né? A ayahuasca ela ativa uma enzima que nós temos na nossa corrente sanguínea. Sim. Que é o DMT, dimetiltriptamina. Nós temos dimetiltriptamina na nossa corrente sanguínea correndo aqui agora, sendo secretada pela glândula pineal.
A ayahuasca ela só dá mais dose, é que nem hormônio, que nem tem testosterona aí. Nos testículos ali, tá Sim, movendo. sim. Botou a testo pra dentro, amplia. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa, a mesmíssima mecânica. Tem ali DMT, injeta um pouco mais de DMT, amplia, você vai acessar mais, sai da ilusão. A ayahuasca te tira da ilusão. A ilusão do quê? Da separação. A ilusão do meu, a ilusão do teu, a ilusão da posse, a ilusão do medo, a ilusão da raiva, a ilusão da culpa. Ela te tira dessa ilusão. Ela mostra tudo como é.